Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, sexta-feira, 20 de novembro de 2020. Vamos começar mais uma oração para energização do nosso planeta, de nós mesmos, para juntos fazermos a diferença. Melhorarmos um pouco a energia, a vibração do planeta, jogando boas coisas, boas intenções, bons sentimentos, né? Estamos num momento bastante crítico e é muito importante essa boa ligação com os nossos irmãos espirituais. Assim nós conseguimos ter mais lucidez, mais esperança, trabalhar as coisas com inteligência e amorosidade. Então vamos nesse momento fechar os olhos, respirar profundamente, segurar uns segundos esse ar dentro de nós, fazer com que ele dê aquelas explosões divinas e oxigene todos os nossos órgãos, né? E vamos soltando lentamente, tirando toda essa nossa negatividade. Vamos fazendo esse exercício algumas vezes, vamos nos acalmando e vamos procurando o princípio sagrado de tudo e de todos que está dentro de nós, o nosso Pai Divino. Vamos nos ligando também aos nossos irmãos cristificados, representantes do nosso Pai nas mais diversas esferas do nosso universo. Um espírito cristificado, ele já não é mais preso a uma humanidade, ele vive no intermundos e atua em vários planetas, vários mundos e humanidades, sempre em prol do bem e do bom. Vamos nos ligar a todos os trabalhadores em prol do bem e do bom que trabalham aqui no nosso planeta. As legiões angélicas que tanto nos ajudam. A mensageria divina, a corrente médica, a corrente socorrista, a de pretos velhos, índios, hindus e caboclos, os nossos guias, entes queridos, conhecidos, mestres, companheiros de jornada evolutiva, agradecendo ao nosso Pai pela oportunidade de trabalho e esperando que a oração de hoje ela realmente possa produzir o bem e o bom. Com a graça de Deus, ela está iniciada. Vamos começar com a oração dos pretos velhos. Oração dos pretos velhos. Ao sagrado princípio do todo invocamos, do mais íntimo da nossa consciência, em sinal à reverência à verdade, ao amor e à virtude, propositando cooperar juntas legiões de pretos velhos, índios, hindus e caboclos, para os serviços que são chamados a desempenhar na ordem doutrinária. Ao Cristo apelamos, como diretor planetário e senhor dos 7 escalões em que se distribui a humanidade terrestre, composta de encarnados e desencarnados, desejando oferecer colaboração eficiente, de caráter fraterno, em defesa da verdade e da justiça, contra aqueles que, contrariando os sagrados objetivos da vida, se entregam aos atos que contradizem a lei de Deus.
conscientes da integridade e da justiça divina, afirmamos a mais fiel e intensa observância dos mandamentos da lei, conforme o divino exemplo do verbo exemplar, para todos os efeitos invocativos, acima de alternativas, constituirá barreira contra o mal, em qualquer sentido que se apresente, venha de onde vier, seja contra quem for, conquanto que em defesa da verdade, do bem e do bom. Consequentemente, que aos bondosos pretos velhos seja dado refletir em seus trabalhos os sábios e santos desígnios daqueles que, traduzindo a divina tutela do Cristo planetário, assim determinarem das altas esferas da vida, que as legiões de índios, simples, espontâneas e valorosas, sempre maravilhosamente ligadas à natureza exuberante, possam agir sob a direção benévola e rigorosa dos altos mentores da vida planetária, lutando pela ordem e pelo bem, pelo progresso no seio do amor, que tenham de Deus as graças devidas, que as numerosas legiões de hindus, profundamente ligadas às mais remotas civilizações do planeta, formando, portanto, nas altas cortes da hierarquia terrestre, sejam concedidas pelo Senhor planetário as devidas oportunidades para que forcem, sustentem e imponham a suprema autoridade, que nesta hora cíclica em que a Terra transita de uma para outra era, as mentes humanas possam receber os eflúvios da pureza e da sabedoria, a fim de que sintam os divinos apelos do Cristo, em favor dos santos desígnios do Pai amantíssimo, que é a divinização de todos os filhos, que as legiões de caboclos, humildes e bondosos, tão ligadas aos que peregrinam à encarnação, para efeito de expiações, missões e provas, a todos possam envolver, proteger e sustentar, desde que se forcem a bem da moral, do amor, da revelação, da sabedoria e da virtude, pois que fora desta ordem doutrinária não há evangelho, graças a Deus. Graças a Deus. Novamente, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nesta sexta-feira, 20 de novembro, para que todos nós, juntos, formamos aquela usina de energia, doando nosso material para a espiritualidade trabalhar em prol do bem e do bom. E nós também nos unirmos para fazermos o nosso melhor em termos de conhecimento, de amor, de virtude, né? Que isso é tão importante nos dias de hoje, essa lucidez. Então agora vamos começar a nossa primeira parte do nosso trabalho, que é sempre o estudo doutrinário. Nós estamos no capítulo 13 do Evangelho Eterno, que é A Verdade é Fogo. Estamos na página 95. Hoje é o último item da página 95. O nome desse item é O Poder das Formas. O que Oswaldo Polidoro fala nesse item. Quanto mais para junto do planeta sólido, mais virão os reinos adensando, ou a matéria concernente ao meio ambiente, tornando-se grosseira e pesada. Quanto mais para fora do planeta, tanto mais eterizada, luminosa, harmoniosa, perfumada e musical é a matéria, chegando a níveis divinais impossíveis de descrever. A sabedoria e o amor, mas a sabedoria das leis morais e o amor vivido é que guiam o Filho de Deus a reinos de tais níveis. Desejar é quando basta para ter, e de modos tão diferentes das leis grosseiras do plano sólido e dos reinos de trevas, que se fossem totalmente expostos
ou explicados, as mentes terrícolas não entenderiam, né? Bom, nós sabemos, né? Tem a Terra, nosso planeta maravilhoso, lindo, e tem os céus superiores, nós temos ao redor do planeta, que nós chamamos aqui de umbrais, né? E nós temos os céus inferiores, né? Hoje em dia, a negatividade do nosso planeta é tão grande que as zonas de subcrostas passaram a crosta, então não é mais só subcrosta, né? E aí os umbrais estão para cima e os céus ficaram um pouco mais para cima ainda. Então nós temos na parte de umbral ainda está muita negatividade. Como nós estamos ao resto do chão e essa zona de subcrosta já cresceu um pouco, nós estamos sentindo isso, essa energia negativa, esses problemas todos, né? Essa inquietação, muitas vezes essas raivas que a gente não entende. Por isso que as orações em conjunto nesse momento é tão importante. As orações em casa, se ligar com o Pai, isso é muito importante. Meditar, né? Ver que está fazendo o seu melhor, tentar entender o que está errando para tentar melhorar, né? Então, se autoconhecer, né? Porque aqui ninguém está para ficar colocando o dedinho e falar, você está errado, sua posição está errada. O que a gente coloca são as posições que a gente sabe do divinismo, aquilo que a gente tem de viver e aquilo que a gente tem de chegar. Mas isso não quer dizer que a gente já vive, porque todos nós ainda vivemos num planeta de provas e expiações, falamos sempre isso. Vivemos num planeta ainda extremamente fora das leis de Deus. A gente ouve, tem muitas pessoas que sabem até de cor os 10 mandamentos, blá, blá, blá. Porém, eles não aplicam, eles só decoraram e acham que frequentar uma religião, que olhar para o outro na hora, dar a mãozinha, dar um abraço, acabou. E não é assim, porque o conhecimento e a vivência das leis é de dentro para fora. Você começa a viver dentro de você, para depois você externar. Por isso que está escrito aqui, sabedoria das leis morais e o amor vivido, né? Porque quando a gente tem essa sabedoria de conhecer, de entender que essas leis, elas vão nos ajudar para o melhor convívio entre irmãos, para o melhor convívio meu, da minha vida, do meu quadradinho ali, né? Para o melhor convívio com a minha ligação com o princípio sagrado, faz toda a diferença. Só que a gente ainda não entende isso, a grande maioria. E muitas vezes a gente até entende, mas a gente não consegue aplicar, né? E nós estamos agora no momento que o planeta está muito denso. Então prejudica mais ainda. Por isso que nós precisamos ter muita ligação com o Pai, muita oração para quebrar essa venda que está nos nossos olhos e fazer a coisa certa. Olhar e saber separar o joio do trigo, saber separar o que é certo e o que é errado. Ter esse discernimento. A gente não pode esquecer que na subcrosta tem espíritos que tinham tantas boas intenções, mas fizeram infelizes atuações, né? Porque quando você pensa que você tem de viver os 10 mandamentos, que é amar ao Pai acima de tudo, se respeitar, ter um momento de descanso, um momento de recolhimento, que é isso que eu estou falando, do seu autoconhecimento, e aí o momento de você respeitar o teu pai, respeitar o teu próximo, não matar teu próximo, não roubar, né? Não atrapalhar, não invejar, não querer o que é dele, assim por diante. Quando a gente pensa nesse próximo, nessa grandeza, a gente jamais levantaria uma arma para o outro, não levantaria uma mão para atacar um outro irmão. Por quê? Porque a gente não pode, nós somos filhos de Deus, né? E são nossos irmãos. Então, se nós realmente vivêssemos os 10 mandamentos, o planeta não teria guerra. Já começaria daí.
nós seríamos mais harmoniosos, teríamos outras situações. Claro que ainda, como somos muito relativos e ainda muito materialistas, outras coisas nós teríamos de melhorar. Mas essa a gente já teria resolvido um pouquinho, e a gente não resolveu nada, e nem essa, que é muito grave, né? A vida é dada pelo nosso Pai, por Deus, né? E Ele deu por um determinado momento, Ele tira, mas ninguém tem de tirar. Mesmo que Ele sabe que você vai desencarnar por um tiro numa guerra nos anos tal e outra coisa assim, mas é Ele. Você pode morrer por um ataque, por um acidente e assim por diante, mas jamais por um irmão te tirando, né? Isso é muito importante a gente entender. A gente tem de entender que o amor, por mais que a gente não entenda e não consiga amar aquela pessoa, a gente tem de respeitar, porque aquele próximo é meu irmão. Então, quando a gente fala em poder de forma e a gente fala que quanto mais próximo da Terra e mais para o centro, espiritualmente falando agora, ele é mais denso, né? É muito mais... É quase que material, né? De tão forte, tão denso que é essa energia. Mas é uma energia que quando você chega perto, você sente negatividade. Indo lá para baixo, além disso, você sente cheiros ruins. Você não sente uma boa vibração, você sente aqueles grunhidos, coisas muito pesadas. À medida que a gente vai para cima, que a gente vai evoluindo, a gente vai para os céus superiores, a gente só vê luz, a gente vê energia. A vibração, ela não é pesada, ela é bem leve. É aquelas notas musicais agradáveis que te dão assim felicidade. O perfume é aquele perfume divino, aqueles perfumes gostosos que quando você cheira, você sente aquele odor, aquilo vem e te envolve, né? Então, o mundo planetário, planeta Terra, com todos os seus céus espirituais, ele tem coisas terríveis e tem coisas maravilhosas. Depende aonde a gente está plugando, depende aonde a gente está vivendo. E uma coisa que a gente tem de tirar da nossa cabeça é essa cultura do ódio, de achar que um é melhor do que o outro, porque nós somos todos filhos de Deus iguais. Estamos aqui para uma finalidade: evoluir. Estamos aqui para crescer. Estamos aqui para aprender. E é isso que nós temos de fazer: crescer, evoluir, aprender, respeitar o próximo, amar o próximo, querer ser tratar os outros como você gostaria de ser tratado, né? Então, quando a gente fala, né, que quanto maior o céu, mais alto a gente subir, mais eterizado a gente vai conseguir chegar, a gente vai ver coisas divinas, vai ver coisas maravilhosas. A gente sabe que o nosso lar, né, que está nas faixas, nas terceiras faixas, né, ele ainda, claro, é uma terra melhorada, já é bem melhor, mas ainda as pessoas necessitam de construções. Elas bebem aquela aguinha fluidificada que nós fluidigamos diariamente, né? Elas têm ainda algumas necessidades materiais, mas os médicos, os hospitais de lá são maravilhosos, o atendimento que as socorristas fazem, os pretos velhos, é fantástico, né? Tá bem descrito isso, já teve filme, toda essa história é lindo e maravilhoso, mas a gente tem de evoluir, querer saltos mais altos, né? Quando a gente atinge os graus mais altos do quinto céu, ele já não tem mais construções. No quinto céu tem um acúmulo de energia que mostra a nossa história desde o zero até onde nós vamos chegar, que é maravilhoso, né? Tem o acúmulo de energia
que mostra toda a história de cada um, das artes, das plásticas, da arte plástica, das pinturas, da arquitetura, toda a evolução do planeta. Mesmo que aqui já tenha na Terra sido destruído, toda a evolução do homem daqui da Terra, da população planetária, está tudo ali bonito. O resto é só energia. A partir desses céus é só energia. Não tem mais nada. E nesse céu para cima, você se alimenta do amor divino. Cada um com o seu tamanho espiritual consegue mais, consegue menos se alimentar com esse amor, mas sente aquela energia, aquela temperatura dentro de você, né, que é maravilhoso. Então, quanto mais evoluído é o espírito, mais ele vai para um lugar melhor, menos tem coisas materiais, é só energia, é só sentimento de amor, de bondade, de conhecimento, né, de fraternidade, mas é uma coisa pura. Não existe nenhum interesse, não existe nada que vá colocar coisas humanas. São coisas divinas. E quanto mais a gente vai descendo, mais material vai ficando, né? Na terra e na subcrosta são as terras pioradas, né? São aqueles sentimentos muito piores do que estão na terra. E olha, vamos ser sinceros, hoje em dia na terra nós estamos com sentimentos muito ruins. Então imagina em lugares de pranto e ranger de dentes esses sentimentos, né? Então, é muito importante isso, fazer por merecer, mudar os nossos conceitos, mudar os nossos sentimentos, né? Para o melhor, para o bem. E entender que todos, sem exceção, são nossos irmãos, sem exceção. Aqueles que ainda não estão preparados para receber o nosso respeito e aqueles que estão. Os que não estão, a gente continua respeitando e fica longe. Os que são, a gente começa a ter contato. Isso é importante. Mas não é porque não está preparado ou que a gente não gosta, assim, não está batendo a vibração, que eu vou prejudicar. Eu não posso fazer isso. Eu não posso ir contra um filho de Deus que é meu irmão. Eu me afasto. E é isso que nós temos de aprender. Em vez de ir para cima, em vez de querer atacar, bata forte, bata direito, bata uma vez só. Não, não é isso. A gente tem de respeitar, a gente tem de amar, a gente tem de entender que aquele outro é irmão, é meu irmão, é filho de Deus como eu. Numa outra energia, num outro nível de entendimento, mas é irmão, né? Então, é esse momento que nós temos de começar a perceber aquelas pessoas que têm um pouquinho mais de consciência. Então, esse item que o Oswaldo Poledor escreveu, ele está exatamente nos dias de hoje, no nosso momento pré-apocalíptico e apocalíptico, de irmãos perdidos, e mostrando que nós temos de nos harmonizar para atingir esses céus maravilhosos, para ter melhores lucidez, para termos melhores sentimentos e poder ajudar melhor e muito mais consistente os nossos irmãos mais prejudicados. E o que a gente pode fazer por esses irmãos que não estão preparados para receber essa energia e ter essa consciência? A gente ora para o nosso anjo da guarda e joga a oração para o anjo da guarda deles. É o que nós podemos fazer. Não podemos fazer mais nada além disso, né? Nós não somos justiça nem dos homens e nem de Deus. Nós somos filhos de Deus e estamos aqui. Então eu vou ler de novo esse item, que é muito importante e é de conhecimento mesmo, né? O poder das formas. Quanto mais para junto do planeta sólido, mais vão-se os reinos adensando, ou a matéria concernente ao meio ambiente, tornando-se grosseira e pesada.
Quanto mais para fora do planeta, tanto mais eterizada, luminosa, harmoniosa, perfumada e musical é a matéria, chegando a níveis divinais, impossíveis de descrever. A sabedoria e o amor, mas que sabedoria das leis morais e o amor vivido é que guiam o Filho de Deus a reinos de tais níveis. Desejar é quanto basta para ter, e de modos tão diferentes das leis grosseiras do plano sólido e dos reinos de trevas que, se fossem totalmente expostos ou explicados, as mentes terrícolas não entenderiam. Bom, aqui as mediunidades, o Sol lhe colocou, senti que cada um de nós é tão pequeno perante o planeta e todos iguais, e ainda tem que se ache superior a outros irmãos. A Ivanir, vou pedir hoje por todas as pessoas que estão necessitando de melhor salário, o seu pão de cada dia. Senti paz e harmonia. Senti muito perto as Marias socorristas. Graças a Deus. Então agora vamos começar as nossas energizações coletivas. Primeiro as nossas íntimas, depois as nossas coletivas. Vamos pedindo proteção para as nossas casas. E enquanto a espiritualidade está fazendo essa limpeza maravilhosa nas nossas casas, elas estão protegendo os nossos quartos, onde nosso corpo dorme. Vamos pedindo bênçãos às pessoas que habitam e trabalham, frequentam as nossas casas. Vamos também fazendo os nossos pedidos íntimos, de todos os níveis. Vamos pedindo proteção às casas dos nossos entes queridos, amigos, que nós gostaríamos de pedir também. Vamos ampliando os nossos pedidos para as casas de todos os nossos irmãos. Vamos pedindo bênçãos nos ambientes públicos que nós frequentamos e vamos abrindo esses ambientes, né, para todos os que os outros frequentam. Comércios, empresas, clubes, escolas, bibliotecas, né, parques. Vamos pedindo bênçãos nas ruas, rodovias, avenidas, calçadas, muita limpeza em todos esses ambientes. Vamos pedindo bênçãos em casas de socorro, de ajuda, de locais onde nossos irmãos com vícios são tratados, nossos irmãos idosos são deixados para serem cuidados, as casas onde as crianças são deixadas, que não têm pai nem mãe. Vamos pedindo bênçãos nas penitenciárias, vamos pedindo bênçãos nos locais de pranto e ranger dos dentes do planeta, aquelas zonas de fomes extremas, de guerras fratricidas,
de locais onde as pessoas fazem as coisas mais absurdas. Vamos pedir bênçãos divinas para que todos entendam que são todos irmãos, filhos de Deus, de um mesmo Pai. Vamos pedindo bênçãos para os nossos irmãos doentes, necessitados, sejam dessa pandemia, sejam de doenças kármicas, sejam de doenças da carne corriqueiras que acabam prejudicando. Vamos pedindo muita limpeza para esses doentes, que eles se liguem com o Pai, bastante energização no mental e no cardíaco, para que eles se sintam mais vamos pedindo muita limpeza também pelos nossos irmãos que trabalham com a medicina em todos os níveis, que hoje estão passando por vários problemas de cuidados por causa da pandemia. Vamos nos ligando a esses nossos irmãos também, pedindo muitas forças e oportunidades e proteção, e que eles sejam bem intuídos para fazer a coisa certa aos nossos irmãos necessitados. Pedimos que os pretos velhos façam aquela limpeza maravilhosa em todos esses locais onde tem pessoas que se alimentam, espíritos que se alimentam dessa energia negativa. Então, que sejam recolhidos e levados para o seu devido lugar. Vamos começar a nos ligar também com os nossos irmãos que fazem a energização do planeta. Então, vamos nos ligando com eles e vamos nos unindo a ele ao redor do planeta para fazer as energizações coletivas de hoje. Vamos nos ligando a Deus. E o Zé vai fazer a oração Sublime Invocação. Sublime invocação. Ao sagrado princípio de tudo e de todos, dirigimos os nossos pensamentos como servos humildes, a fim de pedir as graças que, porventura, possamos merecer. Dá-nos, sagrado princípio, em nome de Jesus, o Cristo divino modelo, o amparo das poderosas legiões espirituais. Dá-nos, Pai divino, a luz do Espírito, para que, estribados nas práticas doutrinárias vinculadas aos patriarcas, aos profetas, ao Cristo modelo e aos apóstolos de todos os tempos, possamos trabalhar pela restauração da excelsa doutrina do caminho, a via que conduz à verdade que diviniza. Sagrado princípio, auxilia-nos na tarefa de despertar os dons do Espírito Santo, as mediunidades, a fim de podermos servir o próximo com aquelas graças que a Tua divina justiça determinara. Perdoa, Pai divino, as nossas fraquezas. Livra-nos, Senhor, das tentações do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Aumenta, Senhor, nos Teus servos o desejo de conhecer a verdade e praticar o bem, porque só assim seremos discípulos do Cristo modelo. Senhor, faze que os dons do Espírito Santo se manifestem na humanidade, para que os Espíritos Teus enviados, servidores da verdade, do amor e da virtude, espalhem Tuas graças, conclamando a gente no rumo das Tuas verdades eternas, perfeitas e imutáveis. Graças a Deus. Graças a Deus.
E agora todos juntos ao redor do planeta, vamos pedir bênçãos divinas para todos os reinos materiais, né? O mineral, o vegetal e o animal, que isso compõe toda a população planetária, toda a evolução, desde uma pedra, um grão de areia, uma água, as plantas, as flores, as algas, os peixes, os insetos, os répteis, mamíferos, aves, até chegar a gente, né? Então vamos pedir muitas bênçãos a todos esses reinos materiais, muita energia, e não poderíamos deixar de pedir a bênção da fluidificação da água. A água é essa que está aproximadamente 70% de todo o nosso planeta e todos os corpos do planeta também, como o nosso corpo também. Quando a gente pede a fluidificação da água, essa água amplifica a energia, melhora o nosso funcionamento. E devemos pedir-nos a água dos nossos copos, das caixas d'água, das nossas jarras. Assim nós também vamos bebendo essa água, tomamos com os nossos medicamentos, aí nós estamos potencializando essa medicação. Pedimos a fluidificação da água dos rios, dos mares, das cachoeiras, das nascentes, das fontes, dos aquíferos e das represas, as águas em estado sólido, líquido e gasoso, as águas que a espiritualidade usa para ajudar os nossos irmãos espirituais. Então pedimos essa fluidificação de uma maneira plena. Vamos pedir bênçãos divinas a todas as faixas espirituais, desde as faixas da subcrosta até as faixas dos céus exteriores maravilhosos. Que cada irmão nosso receba a sua parte. Pedimos bênçãos divinas a toda a população planetária do planeta, composta de encarnado e desencarnado. Ou seja, todos nós na carne e os nossos irmãos que estão sem carne nesse momento. Então pedimos essas bênçãos, pedimos bênçãos aos nossos irmãos que estão chegando à carne, estão vindo à carne, vão nascer no planeta para mais uma etapa da jornada, e que todos aqueles envolvidos, os pais, familiares, mestres, professores, sejam bem intuídos para que essas crianças que estão chegando sejam bem instruídas para serem bons adultos e fazerem a diferença, porque essas crianças de hoje serão os futuros de amanhã, os governantes de amanhã. E pedimos bênçãos divinas aos nossos irmãos que já estão terminando a jornada evolutiva, que consigam se desligar da matéria e que voltem para casa, e que seus familiares sejam acalmados e entendam esse processo de ir e vir, carne e desencarne, encarna e desencarna. Que isso é só uma passagem. Nós, em espíritos, somos eternos, somos filhos de Deus. Pedimos bênçãos divinas aos dirigentes do planeta em todos os níveis, políticos, empresariais, banqueiros, que seja, que pensem mais na coletividade e menos na individualidade, que entendam que o importante é que todos evoluam e aprendam e que todos fiquem bem. Enquanto irmãos não estiverem bem harmoniosamente, nosso planeta não vai evoluir como deveria.
E agora todos vamos munir do nosso melhor sentimento de amor, de compreensão, de união. Vamos abraçar o nosso planeta, esse planeta maravilhoso. Vamos abraçar e jogar todas essas energias lindas para o planeta, todos esses bons sentimentos, para que essas ondas de energia atuem em cada célula, molécula do planeta, em todos os reinos materiais e também nos reinos espirituais, nas faixas espirituais. Vamos jogar esse sentimento para que essas pessoas comecem a entender que só o amor constrói e que a matéria comece a perceber que essa energia de amor vibra de uma maneira tão diferente que o planeta fica tão maravilhoso. Quando o planeta vibra com amor, ele parece de longe uma estrela, porque esse brilho chega a quase a matéria. Então vamos jogar esse sentimento maravilhoso. Muitas explosões divinas em todo o planeta, muita energia, foi jogado tanta água fluidificada, saiu tanta coisa negativa do planeta, saiu tanta aquela água suja, graças a Deus. Vamos agora agradecer aos nossos anjos da guarda, amigos, conhecidos, essas legiões maravilhosas de pretos velhos, índios, hindus, caboclos, os médicos, as socorristas, a mensageria divina. Vamos agradecer aos nossos irmãos cristificados. João Evangelista, Jesus, Elias, o Senhor Jeová. Agradecemos todos os outros espíritos cristificados que também nos ajudam tanto, mandando essa energia toda para o nosso planeta. Como fizemos no início, agora vamos entrar dentro de nós mesmos para agradecer ao nosso Pai, nesse momento mais harmônicos, com uma melhor vibração. E é para agradecer. Conversem com o Pai livremente. É o nosso Pai Divino. A Dada colocou um cheio para você. A Ivanir Mara, recebestes muitos abraços espirituais. A Terezinha querida colocou obrigada por hoje, que foi lindo. Fica com Deus. A gente tem de agradecer que foi maravilhoso. A espiritualidade nos ajudou e nos protegeu tanto. Fez uma cúpula ao nosso redor de cada um de nós. E isso fez toda a diferença para que a gente pudesse fazer esse trabalho. Margarete, muita gratidão a todos, com as graças de Deus, obrigada. E antes de eu encerrar, daqui a pouco às 9 horas, o Jorge e a Lenira no Facebook Divinismo vai fazer a oração. No domingo, o Milton Leise às 10h30 vai fazer no Instagram Divinismo Salsalito a oração de energização do planeta. No domingo, às 8 horas da noite, às 20 horas, no Jitsi Meet, o Soli vai fazer aquela nossa oração interativa, né? Nós voltamos na segunda-feira, às 20 horas, e às 14h30, a Eric e o Jorge, na segunda, também fazem a oração de energização do planeta no Divinismo no Instagram, tá?
Fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana. Façam vossas orações e meditem, porque essa ligação faz toda a diferença para a nossa evolução e para o nosso crescimento. E nós precisamos estar bem lúcidos para não se deixar levar por tanta negatividade que o planeta tem dado. Aqui o Giancarlo, muitas pessoas, obrigada, um beijo, graças a Deus. Aí o Giancarlo, graças a Deus, juntos em oração, gratidão. Obrigada a todos, o Rico. Muitas graças a Deus a todos nós. Muito obrigada, gente. Juntos nós fazemos a diferença. Bom fim de semana. Tchau. Boa noite.